Se você ir no dicionário, por exemplo, você vai ver lá umas definições. Vá agora no dicionário durante a palavra, pode, para você ter certeza do que está sendo falado. Ambidestro vai dizer o quê? Que é o que se serve habilmente de ambas as mãos, direita e esquerda, ou o quê? Em um debate, por exemplo, defende posições que se opõem. Por quê? Porque a direita e a esquerda se opõem. Então, um filósofo, por exemplo, que em um debate venha a defender posições que se opõem, ele vai ser chamado de ambidestro. Note, o que defende posições que se opõem é um conceito que pode ser usado por um carnal, por alguém afastado de Cristo, eivado pela distorção da verdade. É usado pelo relativismo. O relativismo procura isso. Ele procura defender, dentro da verdade, posições que se opõem. Volto lá para o diabo e o debate filosófico que ele teve com Eva lá no Éden. Ali, ele defendeu posição que se opunha à verdade absoluta de Deus. Deus disse, se comer, morrerás. Ele disse para Eva, não, você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus. E o homem decidiu, pela fraqueza em sua carne, ir para o lado de Satanás. E teve decretado a sua morte espiritual. E isso não é nenhum mistério, não pode ser mistério a você. Certo? Não pode ser mistério a você. Por quê? Porque na criação houve dois momentos. Deus então pegou do pó da terra. Deus nem precisou pegar do próprio barro em si. Ele pegou do pó da terra e fez a tua carne. A tua carne então veio do pó da terra. Note o que foi dito, pó da terra, pó do mundo, coisa do mundo. Muito bem, então primeiramente vem o carnal, que é a tua carne. Então o homem nasce primeiramente carnal. Quando nasce ali, quando você tiver um filho, por exemplo, o teu filho vai vir primeiramente carnal, não é? E depois que Deus fez o homem carnal lá no Éden, Deus soprou nele o Espírito para ele se tornar uma vivente. Então, sem mistério algum, primeiramente carnal, depois espiritual. Primeiro o homem chega ao mundo carnal e depois se torna espiritual, aquele mistério dito por Cristo a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Então, temos esse problema para resolver. Esse eterno debate entre a verdade relativa e a verdade absoluta, que não deveria existir, porque na realidade a verdade é uma só, pois defender algo que pode ser e não ser ao mesmo tempo, algo que possui posições que se opõem, não é o mesmo que defender algo que se anula em si mesmo. Se eu defendo algo que se opõe, é a mesma coisa que defender algo que se anula em si mesmo. E nada pode se anular em si mesmo. Então é fácil de você identificar uma verdade absoluta de uma verdade que o mundo chama de verdade, mas que é uma mentira. A verdade relativa do mundo é, na verdade, uma mentira. Mesmo pegando partes da verdade absoluta, tornou-se mentira, por contrariou a verdade. Ela buscou anular a verdade. Então, buscar uma coisa que se anula em si mesmo, isso a filosofia condena. Mas é isso que o homem faz. Nada pode anular uma natureza que não pode ser criada por ele mesmo. Como que eu vou anular algo que não fui eu que criei? É o que nós falamos aqui da mão direita e a esquerda. Eu não posso anular que essa vai escrever de uma forma e essa de outra forma. Não posso anular. Eu nunca vou conseguir fazer com que a mão esquerda escreva igual à mão direita.
porque não está em sua natureza. Deus, o Criador, não colocou na natureza da mão direita ser esquerda. A defesa de posições que se opõem não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Veja, a defesa, olha o que foi dito agora para você, a defesa de posições que se opõem, como a direita e a esquerda, não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Continuarão a se opor, uma será a verdade absoluta e a outra a transformação da verdade absoluta em um conceito relativo, ou seja, uma mentira, pois o que se opõe à verdade é mentira. É isso que Jesus, aqui está sendo colocado a você, os entre versículos. É tudo que Jesus, pelo Espírito Santo de Deus me revelando, procurou explicar a Nicodemos quando ele, porque ninguém ficou sem resposta diante de Jesus. Muitas vezes até o próprio silêncio de Jesus foi uma resposta. Mas que, buscando em espírito, nós teremos a verdade absoluta. Uma mentira, pois que se opõe à verdade, é a mentira. E não se pode suavizar algo que apostatou da verdade. Algo que sai da verdade, que apostata da verdade, é uma mentira. Não se pode suavizar. Essa é a verdade e essa é a verdade relativa. Não, não é assim. Essa é a verdade e essa é a mentira. Não existe relativismo, não tem como relativar, suavizar algo que apostatou da sua própria natureza. Ora, se eu nasci direita, eu vou morrer direita, mesmo que eu arranque a mão direita daqui e coloque uma esquerda aqui, vai continuar sendo uma esquerda implantada num braço direito. Nunca vai ser igual à mão direita. Você nunca vai apostatar da natureza, da criação de Deus. Não torna possível em um mesmo ser existir duas posições, ou será uma ou outra. Não serão duas verdades, mas uma verdade que mostra existir duas posições. Ninguém pode ser direito e esquerdo ao mesmo tempo, assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.